Convido a doutora Ivete Maria Ribeiro, nobre advogada, para a sustentação oral no número 90 da pauta. O mandado de segurança de São Paulo. Relator, desembargador João Carlos Salete, voto 28.439. Eu indago a nobre advogada se dispensa a leitura do relatório. Dispenso, sim, excelência. A senhora tem a palavra. Então. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador presidente, excelentíssimo senhores procuradores, todos os presentes, senhor relator, desejo a todos uma boa tarde de trabalho. Ante a prerrogativa contida nos artigos 252 e também no 133, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o impetrante, deputado estadual Antônio Carlos de Campos Machado, acompanhado de 39 deputados, número mais do que o suficiente para a propositura de uma emenda à Constituição do Estado de São Paulo, e todos eles estão citados no MS, que ora será apreciado por vossas excelências, propôs uma emenda à Constituição Estadual do nosso Estado. Essa proposta diz respeito ao artigo 115 da Constituição, no seu inciso 12, nos seguintes termos: para efeitos do disposto no parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição Federal, fica fixado como limite único da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, no âmbito do Estado de São Paulo e seus municípios, abrangendo os poderes judiciário, legislativos e executivos, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os tribunais de conta, o valor de subsídio mensal do Judiciário, Legislativo e Executivo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os tribunais de contas, o valor do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aplicando o disposto neste inciso aos subsídios não aplicando o disposto desse inciso aos subsídios dos deputados estaduais e vereadores. A seguir, a proposta contemplou escalonamentos relativos a percentuais e a temporalidade de aplicação da proposta que anteriormente feita. A íntegra do texto da chamada PEC número 5 foi juntada aos autos do presente mandado de segurança. Houve regular andamento da mesma dentro daquela Casa Legislativa. E no dia 24 de fevereiro de 2017, houve publicação do parecer, que tomou o número 146, 2017, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação daquela Casa Legislativa, e o parecer foi exarado no sentido de ser favorável ao referido projeto de emenda à Constituição, estando, desde aquela data, qual seja, 24 de fevereiro, pronta para a ordem do dia. Esta publicação também está nos autos. Passados 5 meses e 20 dias da publicação do parecer favorável, permanecia a PEC ignorada, no que diz respeito a ser pautada. E estava ignorada única e exclusivamente por omissão específica do impetrado. O impetrado é o nobre deputado presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tamanha a inobservância de normas regimentais, de princípios democráticos, do devido processo legal legislativo, que com fundamento nos artigos 18, inciso 1, a linha Q, combinado com o artigo 83 do Regimento Interno da ALESP, 20 líderes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em um total, excelências, de 21 líderes,
Portanto, 20 líderes, em um total de 21 líderes, representando 75 deputados, portanto, 78% dos deputados daquela Casa Legislativa, protocolizaram pleito de imediata inclusão da PEC em pauta, para deliberação em sessão extraordinária. Ainda assim, ignorando o grau da representatividade que assinou o pedido de deliberação, de possibilidade de deliberação em plenário, ainda assim, permaneceu a inobservância de normas legais pelo senhor presidente da Lesp, o que obrigou o deputado Campos Machado, impetrante, à decisão da interposição do presente mandado de segurança. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, o excelentíssimo impetrado, ao reter a PEC em questão por mais de 6 meses, mesmo pronta para a ordem do dia, nos termos da publicação já feita, ouvida de seu papel principal, qual seja o respeito ao direito, à defesa de milhares de eleitores. Porque nós estamos falando aqui de eleitores. E de eleitores que, notadamente, na hipótese a ser considerada, prestam um serviço notadamente importantíssimo para o Estado de São Paulo e para todos nós, na nossa condição de sociedade. Nós estamos falando, senhores desembargadores, dentre outras categorias muito importantes, de médicos, de reitores, de professores mestres, de professores doutores, de livres docentes, profissionais que ficam, quando ficam, nas universidades públicas, mais pelo amor à educação e menos do que pelo valor do salário que recebem. Estamos falando também de pesquisadores, de auditores, de agentes fiscais, de policiais, de fiscais de renda e certamente outras categorias, mas certamente também milhares de eleitores. Razão pela qual já há 18 estados da federação que editaram emenda constitucional visando fixar, no âmbito da sua jurisdição, limite remuneratório único, razão de ser da chamada PEC 5, como ficou conhecida. Com relação, senhores desembargadores, sobre a possibilidade de concessão de segurança, segurança que desde logo encarecidamente pleiteamos, brilhante a lição do ministro Luiz Fux, em julgamento da medida cautelar em mandado de segurança 34.530, 14 de dezembro de 2016. Diz o ministro: em um Estado democrático de direito, como o é a República Federativa do Brasil, é paradoxal conceber a existência de campos que estejam blindados contra a revisão jurisdicional, a distritos tão somente a alçada exclusiva do respectivo poder. Insulamento de tal monta é capaz de comprometer a própria rigidez do processo legislativo e, no limite, o adequado funcionamento das instituições democráticas. No que tange à hermenêutica jurídica, discordamos com muito respeito do que trouxe aos autos tanto o impetrado, o digno deputado presidente da Assembleia, mas discordamos com o mesmo respeito, o máximo respeito, também ao parecer exarado pela Procuradoria do Estado. O artigo 100, inciso 2 do Regimento Interno da Lesp, quando trata da sessão extraordinária, expressamente prevê que os líderes, em conjunto, podem convocá-la. E o faz nos seguintes termos. Artigo 100. A sessão extraordinária poderá ser convocada pelo presidente da Assembleia de ofício
Inciso 2, pelos líderes em conjunto. É certo que esse artigo impõe uma interpretação sistemática com o artigo 83 e parágrafos, onde se extrai a possibilidade de maioria absoluta dos membros da Assembleia via colégio de líderes, também nos seguintes termos. O colégio de líderes, presidido pelo presidente da Assembleia e composto pelos líderes dos partidos, do governo, da minoria e dos blocos parlamentares, é instância de organização de ordem do dia de sessão ordinária e consultiva para outros temas de interesse da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Quando não for possível o consenso, prevalecerá o critério da maioria absoluta. Fala-se expressamente em maioria absoluta. O regimento não fala em unanimidade. Vírgula. Ponderados os votos dos líderes de cada partido em função da expressão numérica de cada bancada. No presente caso, conforme provado documentalmente, porque todos os documentos citados, todos os artigos citados estão municiando o mandado de segurança interposto, e reconhecido expressamente pelo senhor impetrado, pelo deputado impetrado, o Colégio de Líderes contou com representação de 73 deputados, 78% do total. Exigir unanimidade com a assinatura do único deputado que não assinou, o excelentíssimo líder do PSDB, é fazer letra morta ao artigo 100, inciso 2 do regimento interno da Alesp. É ignorar que 20 líderes, dentre os 21 líderes, assinaram o pedido de votação para que a PEC seja levada democraticamente à deliberação plenária. É interessante notar que o líder do governo foi um dos primeiros a assinar a propositura da PEC, como deputado. E depois, como líder do governo, se recusou a assinar o pedido de pauta da mesma PEC. Embora este próprio líder, o líder omisso nesse aspecto, saiba, porque a imprensa muito bem noticiou, que muitos deputados de sua bancada apoiam a PEC 5. Interessante notar que, como deputado, ele assina a propositura da emenda constitucional, mas, como líder, se nega a fazer o que lhe cabe, que é a representação, não só, a materialização, não só do querer de sua bancada, mas da necessidade de milhares de eleitores. Esta é a pergunta que não quer calar. Por que não assina? De qualquer forma, conforme está nos autos e conforme acabamos de informar desta bancada, não há necessidade de unanimidade, porque o regimento interno é claro. Ele diz a maioria. E a maioria foi absolutamente configurada no pedido de deliberação da PEC. Diante de tais circunstâncias, o que encarecidamente requeremos a vossas excelências, senhor desembargador relator, com a sua especial atenção ao caso, é a concessão da segurança, garantindo a inclusão em pauta para a deliberação plenária da PEC número 5 de 2016. Com o respeito de sempre, nós agradecemos a atenção de vossas excelências. Cumprimento a nobre advogada e dou a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, cumprimento, antes de tudo, a manifestação da doutora Ivete Maria Ribeiro, e com a mesma clareza com que expôs essas razões nos autos do processo, traz e as reafirma, muito bem reafirma, na sua sustentação neste plenário. O meu voto é longo, senhor presidente, vou procurar abreviar, mas eu prefiro lê-lo diante
as colocações até minuciosas com que se faz, com referências a disposições regimentais. Então eu passo a ler o voto, senhor presidente. A impetração veicula a alegada omissão do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em pautar a proposta da emenda constitucional número 5, 2016. Afirma o impetrante, deputado estadual, que diante de sua prerrogativa regimental e acompanhado de diversos deputados, apresentou a proposta para dar nova redação ao inciso 12 do artigo 115 da Constituição Estadual, para disciplinar o limite remuneratório único no âmbito do Estado, aperfeiçoando a redação da proposta PEC número 3, 2016. A nobre advogada leu essa proposição, agora acabou de ler na tribuna. O objetivo dessa proposição, tornar os subsídios do desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo o teto dos vencimentos do funcionalismo público do Estado. Daí essa consideração, que eu não vou adentrar, de que há um interesse dos servidores, que é uma comunidade grande de servidores, professores, médicos, enfim, profissionais muito bem formados, que equipam, formam o quadro do funcionalismo público do Estado, muito valorosos, não é? Cujos vencimentos ou subsídios são pequenos. A propositura tem o objetivo de provocar uma modificação desse quadro de rendimentos dos servidores públicos do Estado. Também não entro na consideração de que isso teria como consequência prática a melhoria do serviço público e, portanto, a melhoria no atendimento dos serviços essenciais que o Estado deve prestar à população. Eu fico no exame da causa nos limites da petição inicial e das considerações que vieram com as informações do digno presidente da Assembleia e na manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. Eu prossigo aqui dizendo que o proponente assevera ainda, diante da inobservância das normas regimentais, do princípio democrático do devido processo legislativo, que os líderes das bancadas, representação de 73 deputados, 78% do total, protocolizaram um pleito de imediata inclusão em pauta para deliberação em sessão extraordinária. A omissão decorrente do esquecimento da PEC, já submetida ao regime de urgência, configura fato jurídico passível de concessão da segurança por inobservância do prazo previsto no artigo 227, inciso 1 do Regimento Interno da Assembleia, sendo clara a arbitrariedade e a inobservância em respeito ao interesse público. Coloca-se de início para o exame deste mandado de segurança ideia prejudicial da concessão dela, atinente a ser possível ao Poder Judiciário, tanto mais pela via escolhida, a mandamental, interferir na atuação da presidência da Assembleia Legislativa e determinar a instauração do processo legislativo reclamado. Afinal, essa indagação pode a presidência da Casa Legislativa escolher o momento de convocar sessão ou sessões extraordinária para o fim de discutir e deliberar acerca de proposta de edição de emenda constitucional? Ou, por outra, tem o presidente da Casa poder discricionário tal de escolher o momento de proceder à convocação, ou esse poder encontra limitação, por exemplo, no requerimento formulado por expressivo número de deputados, como se invoca neste caso, requerimento esse a que teria de atender ou devesse atender? É relevante, por conseguinte, desde logo, extremar no exame do mandado de segurança em julgamento o que diz respeito unicamente ao contraste da conduta do presidente da Assembleia, dito em cumprimento de normas regimentais, e a alegação de que, mais que limitar-se à interpretação e à aplicação dessas normas, aquela digna autoridade superior da Casa Legislativa atuou comissivamente no sentido de desatender ao interesse e à iniciativa de parlamentares de verem postos à discussão em sessão extraordinária a emenda constitucional, de verem posta à discussão em sessão extraordinária a emenda constitucional que se refere ao impetrante. Ao examinar em cognição inicial e sumária o mandado de segurança 34.064, o ministro Celso de Mello assinou que a descrição dos corpos legislativos não se legitima quando exercida em desarmonia com os limites estabelecidos pelo Estatuto Constitucional,
eis que as atividades dos poderes do Estado sofrem os rígidos condicionamentos que lhes impõe a Constituição da República, especialmente nas hipóteses de inflição de sanção punitiva, ainda que de índole política, como a decretação da perda do mandato parlamentar. Não custa rememorar nesse ponto que tal entendimento, plenamente legitimado pelos princípios que informam o Estado democrático de direito e regem em nosso sistema institucional as relações entre os poderes da República, nada mais representa senão um expressivo reflexo histórico da prática jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, inaugurada no curso da primeira década republicana. O ministro refere alguns precedentes daquela Corte Suprema. É imperioso assinalar, prossegue o ministro, portanto, em face da alta missão de que se acha investido o Supremo Tribunal Federal, que os desvios jurídicos constitucionais eventualmente praticados pelas casas legislativas, mesmo quando surgidos no contexto de processos políticos, não se mostram imunes à fiscalização judicial desta Suprema Corte, como se a autoridade e a força normativa da Constituição e das leis da República pudessem, absurdamente, ser neutralizadas por estatutos meramente regimentais ou pelo suposto caráter interna corporis do ato transgressor de direitos e garantias assegurados pela lei fundamental do Estado. Irrecusável desse modo que a índole política dos atos parlamentares não basta só por si, para subtraí-los à esfera de controle jurisdicional, eis que sempre caberá a esta Suprema Corte, mediante formal provocação da parte lesada, o exercício da jurisdição constitucional que lhe é inerente, nos casos em que se alegue ofensa atual ou iminente a algum direito individual, pois nenhum poder da República tem legitimidade para desrespeitar a Constituição ou para ferir direitos públicos e privados de seus cidadãos. Essa é a decisão do ministro Celso de Mello. Nesse ponto, o doutor Procurador de Justiça, que representa a Procuradoria-Geral de Justiça neste plenário, doutor Rossini Lopes Jota, lembrando a orientação da Corte Suprema a respeito, bem afirma que o devido processo legislativo não é imune ao controle judiciário. Este estará sempre facultado ao parlamentar, todavia atendendo a algumas peculiaridades, e a aferição de tais particularidades é feita caso a caso, olhos fitos, no entendimento consolidado, com a condição que não se mostre como questão interna corporis, ou, em outras palavras, sempre que a ofensa se der no âmbito do processo legislativo constitucional, vale dizer, desde que não afronte, como dito, disposição constitucionalmente qualificada. Em suma, o ato atacado há de confrontar diretamente disposições constitucionais, a Constituição Federal ou a Constituição do Estado, para que se autorize o controle jurisdicional. E lembra aqui a doutrina de Leonardo Barbosa, afirmativa de que o processo legislativo constitucional, ou seja, o conjunto de normas constitucionais que regulam a produção das leis, em sentido material, não é questão interna das casas legislativas. Uma norma produzida sem observância das regras constitucionais do processo legislativo, após promulgada, pode ser declarada inconstitucional sob o ponto de vista formal. Desta forma, por raciocínio reverso, a causa de pedir remota que não implique violação das regras constitucionais traçadas para o processo legislativo, mas restando a controvérsia sob o âmbito do regimento interno das casas legislativas, tem no próprio Poder Legislativo o foro para dirimi-la. É firme o posicionamento do Supremo, prossegue o doutor Rossini, no sentido de permitir a via judicial para coibir atos praticados no processo de aprovação de leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo legislativo constitucional. E refere aqui venerandos acordos. Eu transcrevi esse texto porque, mutatis mutandis, os argumentos servem também para contrastar atos diretivos ou da Assembleia Legislativa, no seu âmbito interno ainda, no meio ao processo legislativo, que podem eventualmente afrontar normas ou princípios constitucionais. E conclui o parecer. Não há mesmo discrepância neste ponto, isto é, quando o conflito se estabelece dentro do âmbito do confronto constitucional, e prossegue transcrevendo a opinião do doutrinador já mencionado. Prossigo. Significa dizer que ao Poder Judiciário cabe dirimir a ação mandamental proposta pelo parlamentar, resolvendo antes se o conflito estabelecido no âmbito interno do órgão legislativo tem como causa a questão interna corporis, o que impede o exame pela via constitucional do mandado de segurança, ou ao contrário, ou diversamente, está-se diante de ofensa a direito subjetivo assentado em normas legais ou constitucionais, como dito de início.
ensina Eli Lopes Meirelles, uma doutrina que sempre trazemos à colação neste plenário, nos diversos acordos desse tribunal, que os interna corporis das câmaras também são vedados à revista judicial comum, mas é preciso que se entenda em seu exato conceito, nos seus justos limites, o significado de tais atos. Em sentido técnico-jurídico, interna corporis não é tudo que provém do seio da Câmara ou de suas deliberações internas. Interna corporis não são só aquelas questões ou assuntos que entendem diretamente e imediatamente com a economia interna da corporação legislativa, com seus privilégios e com a formação ideológica da lei, que por sua própria natureza são reservados à exclusiva apreciação e deliberação do plenário da Casa. Tais são os atos de escolha da mesa, eleições internas, os de verificação de poderes e incompatibilidade de seus membros, cassação de mandatos, etc., e os de utilização de suas prerrogativas institucionais, modo de funcionamento, elaboração de regimento, constituição de comissões, organização de serviços, e a valoração das votações. Daí não se conclua que tais assuntos afastam por si sós a revisão judicial. Não é assim. O que a Justiça não pode é substituir a deliberação da Câmara por um pronunciamento judicial sobre o que é da exclusiva competência discricionária do plenário, da mesa ou da presidência, mas pode confrontar sempre o ato praticado com as prescrições constitucionais, legais ou regimentais, que estabeleçam condições, forma ou rito para seu cometimento. Direito administrativo brasileiro, etc. Não sem razão, este órgão especial, em mandado de segurança atinente à instalação de CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, lembrou manifestação anterior deste mesmo colegiado afirmativa de que, como constou do acordo proferido no mandado de segurança tal, relatado pelo desembargador Renato Nalini, sobre a questão regimental interna corporis, é mister delimitar o alcance da equivocada concepção de que ao Judiciário não é conferido apreciar questões regimentais ou interna corporis. Ao contrário do que se dissemina em longeva tradição, o Judiciário existe e se preordena exatamente para fazer incidir a vontade concreta da lei quando presentes vulnerações ou ameaças a direitos. O campo defesa ou apreciação do Estado juiz é aquele de âmbito essencialmente doméstico de interesse restrito do poder em questão. E cita o venerando acordo do desembargador Barbosa Pereira, uma lição doutrinária que se reporta também a Eli Lopes Meirelles. O venerando aresto aí citado foi trazido à colação também no julgamento do mandado de segurança relatado pelo desembargador Maurício Ferreira Leite. E eu lembro aqui também uma passagem, venerando acordo aqui do saudoso desembargador Palma Bisson, afirmativo de que nesse caso, no caso em julgamento, caso que estava a decidir, antes de tratar de matéria de natureza interna corporis, os impetrantes associam a apontada omissão do impetrado à frustração do direito da minoria consagrado no artigo 58, parágrafo 3º da Magna Carta, então adentram a área sujeita à revisão judicial. É bem de ver que de longa data este colegiado vem arredando o conhecimento do mandado de segurança como meio de interpretar e fazer aplicar normas de caráter exclusivamente regimental e atinentes à regulação interna dos atos dos diversos órgãos das casas legislativas, salvo se em confronto com ditames legais ou constitucionais e assim com ofensa a direito subjetivo do parlamentar ou do cidadão. O Colégio Supremo Tribunal Federal, em hipóteses em tudo assemelhadas, desde há vários anos tem firmado o pensamento de não conhecer do mandado de segurança, inversando a causa matéria interna corporis. Trago aqui um venerando acordo do ministro, relatado pelo ministro Soares Munhoz, de 1984. Projeto de emenda à Constituição, seguido de proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, no sentido que a matéria relativa à instituição de eleições diretas para presidente e vice-presidente da República, rejeitada na atual sessão legislativa, seja incluída na ordem do dia na mesma sessão. Ato do presidente do Congresso Nacional reconhecendo que a emenda constitucional está em condições de ser submetida ao plenário e o será oportunamente, a juízo da presidência ou de conformidade com o acordo de lideranças, ex-vi de normas regimentais, essas normas do Congresso Nacional. Matéria interna corporis que se resolve exclusivamente no âmbito do Poder Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo Poder Judiciário. No corpo do voto do ministro Soares Munhoz, vem a colação outro do ministro da Lavra, o ministro Moreira Alves. Pouco mais recente, a decisão da mesma Corte Suprema
num mandado de segurança que visa a presidência da Câmara dos Deputados a acolher requerimento de urgência urgentíssima para discussão e votação imediata de projeto de resolução de autoria do impetrante. E lembra esse precedente os acórdãos anteriores. Sustenta o ilícito impetrante deste caso, como visto de início, que o senhor deputado presidente da Assembleia se omite de colocar em pauta para deliberação em sessão extraordinária a proposta de emenda constitucional número 5, com que se pretende disciplinar, entre aspas, disciplinar o limite remuneratório único no âmbito do Estado de São Paulo, conforme competência otorgada no parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição Federal, aperfeiçoando a redação da já proposta PEC 3, 2016, fecho aspas. Não mesmo menos ilustre impetrado, sua vez, resiste à impetração com dizer que a proposição não se enquadra no disposto no artigo 120, parágrafos 1º e 2º, que são de sua atribuição e do Colégio de Líderes fixar a pauta de sessões ordinárias e extraordinárias. Artigos 18, 1q, combinado com 83, 120, parágrafos 1º, 2º e 3º, 229 do Regimento Interno da Assembleia. Que o conjunto de líderes, diz mais, que o conjunto de líderes é a sua totalidade, não a maioria, e que o requerimento formulado por líderes não atende à exigência do disposto no artigo 100, número 1, do mesmo regimento. Como a questão é interna corporis, eventual acolhimento do pedido resultará em ingerência de um poder em outro, não podendo o tribunal emitir juízo substitutivo da decisão da presidência da Assembleia com violação do parágrafo 2º da Constituição Federal. Eu não cansarei a todos, porque o regimento da Assembleia, naturalmente, se não é de todos conhecido, eu transcrevi aqui para facilitar a compreensão do que eu estou, pelo meu voto, propondo seja resolvido pelo egrégio plenário, e passo adiante, esses preceitos eu torno na redação que se segue. E prossigo. O pedido inicial, não se perca de vista, é de concessão de medida liminar e inaudita altera parte para determinar ao impetrado a observância do devido processo legislativo com o cumprimento do prazo regimental para imediata inclusão em sessão deliberativa ordinária ou extraordinária da PEC número 5. Ao final, requereu o ilustre deputado estadual impetrante seja concedida em decisão exauriente a totalidade da segurança pleiteada, garantindo a inclusão em pauta da deliberação. O pedido é a conclusão coerente com as causas e fundamentos. O contraste entre a pretensão inicial e as disposições regimentais destacadas revela estar-se diante de questão interna corporis, no meu modo de ver. Emerge das disposições que, aspas, fazer organizar e ordenar sob sua responsabilidade de direção a ordem do dia da sessão seguinte, fecho aspas, constitui uma das atribuições específicas do presidente da Assembleia, artigo 18, 1q, desse regimento. O Colégio de Líderes, presidido pelo presidente da Assembleia, de sua vez, é a instância, aspas, é a instância de organização da ordem do dia de sessão ordinária, artigo 83. Por outro lado, a sessão extraordinária que se pretende seja realizada para o exame da PEC poderá ser convocada pelo presidente da Assembleia de ofício ou, entre aspas, pelos líderes em conjunto, artigo 100, 1 e 2 do regimento. Mas, segundo o relato próprio impetrante, o requerimento de convocação da sessão extraordinária foi formulado não pelos, aspas, não pelos líderes em conjunto, como exige o regimento, mas por número expressivo deles, líderes, a representar, segundo a peça inicial, 78% dos membros da Assembleia. Número expressivo de líderes difere conceitual e substancialmente da ideia dos líderes em conjunto, que induz o entendimento que a todos os líderes, a unanimidade, compete a convocação e não a alguns deles, ainda que em número expressivo, ou como disse a nobre advogada, 20 dos 21. Considerado o todo daqueles deputados líderes dos diversos partidos presentes na Assembleia. O parecer ministerial, atrás aludido e citado no pormenor, salienta que a expressão em conjunto leva à interpretação conferida nas informações, no sentido que essa possibilidade de convocação de sessão extraordinária necessariamente deve ser feita pelos líderes de forma unânime, dado que a expressão está associada a bloco, complexo, um afinamento de vontades ou atitudes, enfim, à reunião das partes que formam um todo, e não um segmento, ainda que majoritário, traz o conceito de Aurélio Buarque de Holanda.
Desta forma, ainda que representando praticamente 4/5 dos componentes da Assembleia, não se tem o preenchimento da condição estabelecida no inciso 2 do artigo 100 do mesmo regimento. Prossigo. É bem verdade sustentar o impetrante que a PEC já foi submetida ao regime de urgência, de conformidade com o disposto no artigo 225 do regimento interno, aspas, a discussão em plenário e o seu encerramento submeter-se-ão aos prazos das proposições em regime de urgência, fecho aspas. A disposição regimental, todavia, não impõe a inclusão em pauta, senão que em pauta, estando em pauta, a discussão em plenário e o seu encerramento se submete aos prazos desse regime. Tal, portanto, não significa que esteja a PEC submetida ao regime de urgência, este expressamente vedado pelo artigo 229. Não caberá urgência nos casos de reforma da Constituição ou do regimento interno. De resto, segundo o artigo 274 do mesmo regimento, a convocação extraordinária da Assembleia far-se-á pelo presidente nos seguintes casos, e eu relaciono os casos. Entre esses casos, não se acha a conduta adotada pela digna autoridade impetrada, a coimada de omissão. Envolve a interpretação, nenhum desses, como é bem de ver, envolve a interpretação e aplicação de dispositivos regimentais, não estando sujeita à revisão pelo Poder Judiciário, segundo eu entendo. Trata-se, portanto, de questão interna corporis, restrita à discussão ao âmbito do próprio Poder. Não se trata de inobservância de norma constitucional propriamente, para o que o Poder Judiciário é competente, ou, como arrematou o Colégio Supremo Tribunal Federal, apoiando-se, entre outras razões, na mesma lição de Eli Lopes Meirelles, ao julgar o mandato de segurança 20.464, também um julgado antigo do Supremo Tribunal Federal, cujo acordo já lembrei. Trata-se, pois, diz o Supremo Tribunal Federal, de questão interna corporis que escapa ao controle do Poder Judiciário. Eli Lopes Meirelles, depois de reproduzir o magistério de Francisco Campos, conclui que, aspas, é lícito ao Judiciário perquirir da competência das câmaras e verificar se há inconstitucionalidade, ilegalidade e infringências regimentais nos seus alegados interna corporis, detendo-se, entretanto, no vestíbulo das formalidades, sem adentrar o conteúdo de tais atos em relação às quais a corporação legislativa é ao mesmo tempo destinatária e juiz supremo de sua prática. Não custa acrescentar, eu prossigo, que a mesma Corte Suprema, em data recente, de situação assemelhada, foi provocada a decidir mandato de segurança impetrado em face do presidente da Câmara dos Deputados, com o objetivo de incluir as PECs números tais, na ordem do dia de votação da Câmara dos Deputados, em respeito à previsão normativa que prescreve a submissão dos projetos de emenda à Constituição Federal a 2 turnos de discussão e votação, com interstício de 5 sessões. É um mandato de segurança relatado pelo ministro Dias Toffoli. O ministro Toffoli, relator, negou seguimento ao mandato de segurança, reportando-se a vários precedentes da Corte Suprema, alguns deles referidos no curso deste voto. Vai uma fundamentação longa, com citação de vários precedentes do Colégio Supremo Tribunal Federal, em hipótese em tudo assemelhadas a deste caso, não é? E com esta conclusão de que a questão coloca-se em pauta ou não se coloca em pauta, é uma questão interna corporis que tem de ser resolvida no âmbito interno da Casa Legislativa. A essa veneranda decisão, acresço venerando o acordo trazido à colação pelo doutor Procurador de Justiça, este relatado pelo ministro Celso de Mello, que, reportando-se também a várias outras decisões da mesma Corte Suprema afirmativas do descabimento do mandato de segurança em hipóteses como esta. É bem verdade, eu prossigo, é bem verdade sustentar o impetrante que a conduta do digno presidente da Assembleia afronta o princípio democrático devido ao processo legislativo, apontando os artigos 1º caput, parágrafo único, 2º caput, 5º caput e 74 e 54 da Constituição Federal. Não se há a falar, entretanto, em violação do princípio democrático, artigo 1º da Constituição, visto como ao ilustre impetrante e demais parlamentares subscritores da PEC, foi assegurado deflagrar o processo legislativo competente que tramitou na forma regimental, segundo se entende da exposição inicial e dos elementos dos autos, restando, ao que parece, somente a inclusão em pauta, ato este ainda não praticado, daí ser objeto da impetração.
nem igualmente se cuida de violação do princípio da legalidade, artigo 5º caput. Não se aponta uma só disposição de lei que tenha sido violada, ou cerceio do direito do impetrante à vida, à dignidade, enfim, aos direitos fundamentais referidos nessa disposição. Disse ter sido violado também o devido processo legislativo com suposta ofensa aos dispositivos já referidos e também ao artigo 74, inciso 4 da mesma Constituição, este afirmativo de que os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de apoiar o controle externo ao exercício de sua missão constitucional. Não se compreende como e por que teria sucedido desapreço a essa disposição, que, respeitado o entendimento em contrário, não toca ao exercício e ao cumprimento dos ditames do processo legislativo. Ao Poder Judiciário, como visto, não cabe interferir no funcionamento da Assembleia Legislativa e de seus órgãos diretivos superiores. Somente poderia ou poderá fazê-lo em tendo sido violado o direito subjetivo do ilustre impetrante ou de qualquer outro parlamentar, se e quando o processo legislativo afrontar regramento constitucional ou legal, de que não se cuida deste caso. Aliás, não custa enfatizar, a impetração não ousa afirmar ter o presidente da Assembleia Legislativa afrontado quaisquer das disposições do título 4, capítulo 1 da Constituição Federal, os artigos 44 seguintes, que regulam o poder legislativo e o seu funcionamento. Ao sustentar sua legitimidade para propor um mandato de segurança, o ilustre impetrante afirma deter, aspas, prerrogativa para objetar todo e qualquer ato, fato parlamentar, comissivo ou por omissão específica, que agrave a destreza de seu mandato, isso em respeito aos artigos 10, parágrafo 1º e 14 caput da Carta Maior do Estado e 47 e 53 caput da Constituição Federal. A legitimidade ativa do impetrante não foi questionada, muito menos posta em dúvida, é inconteste, mas não se entrevê como e por que teria sido desrespeitada a destreza de seu mandato ou o pleno e regular exercício dele pelo fato da omissão da presidência da causa em pautar a PEC que refere. As normas invocadas tratam de serem as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serem tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, artigo 54, parágrafo 1º da Constituição, ou, salvo disposição constitucional em contrário às deliberações de cada casa do Congresso Nacional, isso está na Constituição Federal, e de suas comissões serem tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros, artigo 47. Tal fato não foi posto em dúvida, bastando no caso concreto que a propositura seja levada à deliberação do plenário na forma regimental, questão a ser resolvida no âmbito interno da Assembleia, como dito e repetido. De resto, não se diga igualmente tem havido violação do artigo 53, caput da Carta Magna, mesmo porque não se demonstrou, com fundamentos, tenha se dado ofensa à imunidade parlamentar do digno impetrante por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Em suma, seja porque não cabe o mandado de segurança, seja porque não identificada, muito menos patenteada, ofensa a direito líquido e certo, a segurança deve ser denegada. É como voto, senhor presidente, pedindo ainda uma vez escusas pela leitura do voto alentado e demorado aqui, mas pela importância da causa que se traz ao conhecimento deste plenário, senhor presidente, eu me senti com o dever de dar a satisfação com essas razões que eu acabei de ler. É como voto. Perfeitamente. A matéria está em discussão, o relator está denegando a ordem. Então, assim fica julgado por votação unânime. Eu agradeço a presença da nobre advogada.